A Bolsa de Valores em 2020 está sendo muito valiosa porque está ensinando inúmeras lições para aqueles que pretendem permanecer por muitos e muitos anos investido em ações, que eu acredito que seja o seu caso. E no vídeo de hoje a gente vai ver juntos muito conteúdo especificamente para quem gosta de renda variável. Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Quando nós iniciamos o ano de 2020, em janeiro, fevereiro, as coisas estavam em mares calmos, tranquilo, céu de brigadeiro e de repente fomos pegos de surpresa no meio de março, para falar a verdade, a segunda quinzena de março, com a notícia de que o Covid era muito sério e que nós teríamos que fazer o quê? Lockdown, recessão e um monte de coisas que você sabe aí, porque você, assim como eu, tem acesso à internet, viu tudo o que aconteceu, eu não vou repetir aqui. E não bastasse a questão da pandemia, a gente também teve ao longo de 2020 eleições. Você está até pensando, pô, o que eleição municipal tem a ver? Cara, não muito para a Bolsa, mas a eleição americana com certeza. E isso fez com que tivéssemos mais volatilidade no ano de 2020. Aqui, inclusive, está a prova que o Ibovespa teve a maior volatilidade desde 2008. Rob, o que é volatilidade? Rapidamente, para quem está chegando agora, é a intensidade das variações de preço, tá? Quando você tem baixa volatilidade, sobe e cai bem pouquinho. Agora, quando você tem alta volatilidade, você tem movimentos bem mais intensos na bolsa. E a volatilidade anual do Ibovespa, que você vê na tela, em 2008 foi a grande crise do subprime, aquela grande recessão econômica que teve os Estados Unidos. Foi uma crise muito forte dentro do sistema financeiro global como um todo. E aí a gente tem os gráficos que mostram ano após ano, né, uma volatilidade bem inferior. E em 2020 a gente voltou a ter uma grande volatilidade do Ibov, tá? Caso você já me acompanhe há algum tempo, você não foi pego desprevenido com essa volatilidade toda aí não. Porque eu falei num vídeo do YouTube que eu postei muito antes das eleições americanas, tá? Dia 19 de outubro eu trouxe esse artigo que mostrava que em período de eleições nacionais, os mercados de ações ao redor do planeta tendem a dobrar a sua volatilidade naquela semaninha antes da eleição. Eu mostrei isso para a galera, quem assistiu já sabia que isso ia acontecer e sim, nós tivemos um aumento da volatilidade por conta das eleições Trump e Biden. Mas em relação ao Ibovespa especificamente, quais foram aquelas ações com maior volatilidade em 2020? Nós temos aqui 3 empresas ligadas a um dos setores que mais foram impactados, né? Aquele setor intimamente ligado a viagens, Gol, Azul, transporte aéreo, CVC, viagens turísticas. Depois nós tivemos em quarto lugar ali a IRB, que foi um motivo bem específico da IRB, que é a questão dos balanços, tudo mais, todas aquelas polêmicas. Então essas 5 aqui são as principais com maior volatilidade ao longo de 2020. E na ponta oposta nós tivemos aquelas ações com menor beta, menor volatilidade comparado ao Ibovespa, que são BB Seguridade, Energias do Brasil, Engie, Telefônica e Taesa. Você percebe que passando o olho aqui rapidamente, nós logo de cara pegamos 3 elétricas, que inclusive muitas delas estão na carteira de muitos investidores, né? A NBR3, a Engie e a Taesa. A gente tem a questão das telecomunicações também serem um pouco mais perenes, mais estáveis, e a BB Seguridade, que é um braço específico do Banco do Brasil. E esta volatilidade do Ibovespa está em reais, e quando você confere a volatilidade em dólares, piora a situação, tá? Então dá uma olhada aqui, 2019 e 2020, temos Ibovespa em reais e Ibovespa em dólares. Em ambos os anos, o Ibovespa dolarizado apresenta muito mais volatilidade. E ao longo de 2020, eu lembro no comecinho do ano, o dólar estava mais ou menos R$4, e no momento que a gente está conversando aqui agora, 5,40, 5,50, né? Que inclusive aí o dólar subindo a 5,47. Qual que é um dos principais motivos? A incerteza fiscal, 2 pontos, né? Aumento da dívida em relação ao PIB brasileiro e o segundo ponto, déficit fiscal, ou seja, tudo aquilo que o governo arrecada comparado a tudo aquilo que ele gasta, nós temos uma diferença, essa diferença é o déficit. Esses dois são os principais drivers dos riscos e incertezas fiscais do Brasil. E pior para quem viaja, né? Porque quando o cara vai viajar, ele não usa o dólar comercial,
Ele usa o dólar turismo. E o dólar turismo já chegou aí, isso daqui faz mais ou menos umas 2 semanas atrás, 6,36 na Praça de São Paulo. Se pegar o euro, R$ 7,00, a Libra, que é a moeda do Reino Unido, 8,50. Então, no longo prazo, o real brasileiro vem se desvalorizando para o dólar. E é por isso que eu sempre falo que é importante para o investidor ele ter uma parcela do patrimônio dele dolarizado, justamente por causa desse gráfico aqui, ó. Então, olha em 2011, confere aqui em 2011 como é que estava o real frente ao dólar. Você está vendo, eu estou passando o cursor aqui, ó. 1,60, 1,70, bem tranquilo, certo? E desde então, o que aconteceu com o preço da moeda americana? Olha só como ela veio subindo. Isso significa, em outras palavras, que o real brasileiro veio se desvalorizando tudo isso daqui ao longo do tempo. Já que a gente está falando de sistema financeiro, vamos falar dos bancões, e aqui a gente vai entrar em ações especificamente, né? Os maiores bancos do Brasil fecharam 1.000 agências e cortaram 11.000 vagas em 2020. Então, o Itaú, o Bradescão, o Santander são os principais players aí, né? Fecharam 1.000 pontos e demitiram 11.000 funcionários só em 2020, lembrando que o ano ainda não acabou. Um dos motivos, é claro, foi a pandemia. Os bancos tiveram sim uma redução no seu lucro por causa do aumento da provisão para devedores duvidosos. Eu postei no meu Instagram, e se você ainda não me segue no Instagram, aqui embaixo na descrição tem o link para o meu Telegram, para o meu Instagram, e caso você queira receber aulas gratuitas sobre bolsa de valores, como montar uma carteira sólida e diversificada, enfim, uma série de conteúdos exclusivos que você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Pode procurar depois, não vai encontrar. Aqui embaixo, ó, você deixa o seu e-mail na lista VIP, a partir do outro dia você já começa a receber esse conteúdo. Então o Itaú, ele sim, nos 9 meses iniciais de 2020, teve uma redução do seu lucro comparado a 2019. Depois, se quiser conferir isso com calma, vai na feed do meu Instagram. Outro grande bancão, né? O Bradescão, a mesma coisa. Aconteceu esta queda do lucro de 2019 para os 9 meses iniciais de 2020. E o terceiro bancão que a gente viu na reportagem, que eu também postei no meu Insta, o Santander, mais uma vez, teve a redução, né, do seu lucro aqui, ó, 2019. 2020. Bom, a gente acabou de ver ali que Gol e Azul são uma das ações mais voláteis do Ibovespa, mas isso não é apenas no Brasil, as companhias aéreas sofreram no mundo inteiro, e o mais maluco de tudo isso é que 33%, ou seja, 1/3 de todas as rotas aéreas mundiais foram perdidas por causa da pandemia. E eu peguei aqui algumas grandes companhias aéreas só para você ter uma ideia da dimensão de tudo isso que aconteceu no cenário global. Então, American Airlines, 6.700 voos por dia, 350 destinos para mais de 50 países. E como é que foi o último resultado atualizado da American Airlines? Aqui você está vendo, é o balanço deles, publicado na CVM norte-americana. Nos 9 meses iniciais de 2020, olha aqui as receitas. 13 bilhões de dólares, tá vendo? Beleza. Olha quanto que havia sido no mesmo período em 2019. 34 bilhões de dólares. Outra grande companhia aérea, a Delta Airlines, 15.000 voos por dia, 300 destinos para mais de 50 países. E mais uma vez a gente pega os resultados mais atualizados, 9 meses contra 9 meses, receita 13 bilhões de dólares, 9 meses iniciais de 2019, receita 35 bilhões de dólares. E teve uma reportagem bem recente que saiu na Época Negócios, que eles pegaram uma lista da Bloomberg e falaram que das 8 companhias aéreas que estariam próximas da falência, Azul e Gol foram citadas por essa lista da Bloomberg. Mas será mesmo que a Gol e a Azul vão quebrar? Eles só entraram nessa lista aí porque a Bloomberg considerou que a Azul e a Gol não teriam ajuda do governo. Mas quando a gente pega os resultados mais atualizados da Gol, por exemplo, 9 meses de 2020, a gente vê um prejuízo gigante, é claro, né? Quase 6 bilhões de reais de prejuízo comparado a um prejuízo de 256 milhões no mesmo período em 2019. E a Azul, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não divulgou o terceiro trimestre. Então a gente pega os 6 meses iniciais de 2020, a gente também vê um resultado horroroso, né? 9 bilhões de reais de prejuízo comparado ao mesmo período, um lucro de 476 milhões. E em relação ao endividamento, aqui a gente consegue ver 2 gráficos. Ao final de 2019, quando nós tínhamos um mundo sem pandemia nenhuma, as empresas em ambientes normais de temperatura e pressão, e aqui na metade de 2020, né, que era no auge ali de todos os problemas, como é que estava a relação dívida líquida EBITDA, ou seja, quantos anos de resultados operacionais são necessários para quitar
toda a dívida líquida da companhia. Então a gente percebe que entre as maiores players do mercado brasileiro, a Gol, naquela época, tinha a melhor relação dívida líquida e EBITDA, seguida da Latam e, por fim, aqui a Azul. Mas a gente vai ter que esperar o terceiro trimestre aí para depois ver esses números atualizados, né? Igual eu falei, a Azul ainda não publicou. E o que nós temos de mais atualizado é o resultado de tráfego que a Gol divulgou. Então, nos 10 meses iniciais de 2020, a gente vê aqui, né, as decolagens, está vendo aqui, eu estou passando o cursor, uma variação negativa aí de 53,6%, então assentos aqui também uma variação negativa, enfim. Ainda nós temos um ambiente bem desafiador e uma das coisas que já está, digamos, voltando a níveis normais é a taxa de ocupação dos aviões, né? Mas de resto a gente vê ainda que tem bastante variação negativa aqui nessa coluna. E vamos falar de resultados das empresas brasileiras, começando com a Forja Taurus, que reverteu o prejuízo e apresentou lucro. Então eu peguei os resultados da Forja e separei aqui os principais highlights, né? A receita da empresa cresceu 102,6% em bases trimestrais e ela teve um lucro, né? Ela havia tido um prejuízo de 26 milhões no terceiro tri de 2019 e apresentou um lucro agora de 102 milhões. A próxima empresa foi a Cogna, que apresentou um prejuízo bem grande, né, no seu terceiro trimestre. Na notícia aqui saiu prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas quando a gente analisa os resultados, a gente percebe que teve uma questão de resultado ajustado, né? E quando a gente pega o resultado ajustado, esse lucro acaba não sendo tão bilionário assim. Foi prejuízo, é verdade, você está vendo, eu estou passando o cursor. Então, prejuízo ajustado de 162 milhões de reais, sendo que no mesmo período de 2019 havia sido um lucro de 134 milhões de reais. O Banco Inter também apresentou um prejuízo de 8 milhões no seu terceiro trimestre. A gente vai ver junto algumas coisas interessantes. O principal motivo foi o impacto do crescimento que eles tiveram nas despesas de marketing e também de cashback. Até coloquei aqui a propaganda do cartão de crédito com cashback, porque isso tem um custo, né? Não existe almoço grátis. Então, dados interessantes aqui, contas digitais. Olha só como vem crescendo o número de contas digitais do Banco Inter ao longo dos trimestres. Fechou aqui, tá vendo? Estou passando o cursor, olha só, 7 milhões 153 mil e o número de contas abertas também vem crescendo gradativamente. Outra empresa que apresentou seus resultados foi a EZTEC, lucro líquido no terceiro trimestre de 2020, o maior desde 2015. Então aqui eu peguei os highlights da EZTEC, olha só, a receita líquida acabou pulando, bem legal, né? De 187 milhões para 271 milhões. A gente teve o lucro líquido passando de 61 milhões para quase 120 milhões. E vamos falar agora da B3, a Bolsa de Valores, mas vamos falar das ações da B3, né? Forte entrada de investidores, pessoas físicas, lucro da B3 saltou aí mais de 57% no terceiro trimestre. Então os principais dados aqui na tela para você, a receita líquida pulou quase 50%, tá? Também teve uma redução nas despesas e aí nós temos também um crescimento dos resultados operacionais recorrentes de 50% e o lucro líquido aumentou 57%, quase 58%, aí batendo 1 bilhão 136 milhões de reais. Queridinha de muitos investidores de longo prazo, a Taesa registrou alta de 76,6% seu lucro no terceiro trimestre. E aqui estão os principais highlights da empresa, a receita líquida aumentou 57%, o lucro líquido aumentando 76%, pulando de 357 milhões para 631 milhões, quase 632 milhões de reais. Mas infelizmente o vídeo de hoje vai chegando ao final. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.